Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Marina, né? Mais uma aula aí de gramática de língua inglesa. O tempo verbal de hoje é o present perfect, tá? Aqui nesse primeiro slide tem umas informaçõezinhas para vocês sobre meus e-mails, para vocês postarem atividade. Tanto pode ser do Google como pode ser da minha pessoa, tá bom, pessoal? Vamos lá, atividade da semana de 28/9 até 2 de outubro, tá? O que é o presente perfeito? É um tempo verbal que inicia uma ação que você fez no passado, tá? E continua no presente, tá? Seguindo o slide, né? Eu vou comentar um pouquinho dos advérbios que são comuns vocês acharem nas orações em inglês, tá bom? Pode ser iniciada por already, yet, ever, entre outras. Ever, just, never, hours, lately, often, instantly. O que significa already? Já, yet, já ou ainda, ever, já em alguma vez, just, há pouco ou agora mesmo, entre outras coisas, tá? Never, nunca, always é sempre, lately, ultimamente, often, normalmente, recently, recentemente, né? Como vocês podem ver a tradução. Conforme no exemplo que eu vou citar a seguir, para falar sobre a questão de tempo, tá bom? She has never been to the States. Né? Na tradução, entre parênteses, né? Ela nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. He has been arriving early lately. Ele tem chegado cedo ultimamente. No slide seguinte, tem uma tabelinha assim falando como que é a questão da formação de oração, tá? No presente perfeito. Na afirmativa, você usa o sujeito, mas o verbo auxiliar have ou has. Esse has, lembrando como que é o is, né? No presente simples, né? O has é usado nos sujeitos he, she, it, né? É usado para ele, ela e para considerações de coisas, animais, né? Mas o verbo principal, né? No formato do passivo do passado. A seguir, a professora vai tentar ver se envia para vocês a tabelinha de verbos regulares e dos verbos irregulares. Essa tabelinha é primordial, pessoal, tá? Pode ser que mais para frente algum professor de inglês de vocês peça para vocês decorar o verbo e fazer chamada oral de verbo. Eu não faço isso, tá? Mas alguns professores fazem, tá? Na negativa, lembrando-se que tem o comprimento, tá? Comprimento frasal. O comprimento é o lugar onde vai ser, assim por diante, tá? Na negativa, você usa o sujeito, mais o verbo auxiliar have ou has, mais o not, né? Para que é a negativa, mais o verbo principal no particípio do passado, mais o comprimento. Na interrogativa, você tem o verbo auxiliar no início da frase, tá? Tanto has ou have, mais o sujeito, mais o particípio do passado e o complemento, tá? Nessa próxima slide, tá falando certinho aqui como que funciona a formação do presente perfeito, tá? Lembrando-se que tem os verbos regulares e irregulares, tá? Os verbos regulares só precisam de alguns precisam só acrescentar o D, outros CD, outro IED, tá bom? Tá? Esse verbo passado seria a terceira coluna, tá, dos verbos que eu vou mandar para vocês.
Falando que eu já falei, né? Aqui tem mais detalhes, tá? E aqui tem uma tabelinha para vocês, falando como que fica no verbo regular, né? Na afirmativa, né? I have visited, you have visited, he has visited, she has visited, it has visited, we have visited, you have visited, they have visited, tá? Observação, tá? O verbo have é o verbo ter, tá? Mas ele, na forma contraída, quando conjugado no presente perfeito, você pode colocar o apóstrofo V, né? Como have, you've, we've, they've, tá? E a contração, quando você usa para o verbo has, né? A contração do has, tanto no he, she, it, né? Fica his, his, its, tá? Como estão vendo aqui abaixo, tá bom? Na forma negativa, né? Como eu tinha explicado para vocês, como fica na forma. Vocês podem contrair também, vocês podem fazer I haven't visited, I haven't, you have not, you haven't visited, assim por diante, tá bom, pessoal? No verbo have, quando é conjugado, né? Vocês podem, é isso que eu expliquei agora na negativa, tá? Na forma interrogativa, lembrando sempre, né? Colocar o auxiliar antes do sujeito, depois o verbo principal no particípio do passado e tem o complemento, tá? Aqui, como você tá falando, você visitou, né? Você tem visitado, né? É nessa questão aqui que eu tô falando. Aqui no slide a seguir, tem 4 questõezinhas para vocês fazerem, tá bom? Lembrando que eu vou passar para vocês na própria atividade de vocês, eu vou passar a tabelinha para vocês dos verbos, tá bom? Tem 4 exercícios para vocês. Se cuidem, tá? Bons estudos e se cuidem, tá bom? É isso por hoje. Lembrando que a semana que vem terá o complemento da introdução que eu fiz sobre literatura, tá? Literatura na língua inglesa, tá? Um beijão para vocês. Foram bom falar com vocês. Até mais.